Oi! Oi, gente! Então, hoje nosso vídeo, a gente vai falar um pouco sobre a acupuntura e nesse vídeo a gente vai trazer 2 tipos de acupuntura e também vamos mostrar como é que faz e falar um pouco sobre. E para falar sobre esse assunto, nosso convidado de hoje é Diego Esquivel. Então, se inscreva no canal e deixe seu joinha. Oi Diego, tudo bom? Oi, tudo bom? Você pode me explicar o que é acupuntura? Então, a acupuntura ela é uma técnica milenar que surgiu há mais de 5.000 anos. Ela é utilizada para estimular pontos específicos do corpo. No corpo ele passa os canais de energia chamados de meridiano. Esses meridianos de energia ele tem pontos específicos. E esses pontos específicos eles tratam determinada deficiência que a pessoa tem, que é chamado de deficiência energética. E para que serve a acupuntura? Então, é justamente para isso, ela serve para tratar deficiências energéticas ou outros tipos de deficiências que a pessoa tem. Então ela trata diversos tipos de doenças específicas, doenças psicológicas, que são também as emocionais, trata doenças também fisiológicas e doenças orgânicas. Obrigada. Então, Diego, continuando o nosso papo, me conte no que se baseia a acupuntura. Então, toda a acupuntura ela se baseia no Yin Yang. O Yin Yang são duas forças contrárias entre si e elas são as forças que comandam todo o universo. Então, se baseia exatamente nisso. Quando o Yin Yang está em equilíbrio, a pessoa está fisiologicamente, energeticamente equilibrada, ela não está em um estado de doença. Quando ocorre um desequilíbrio entre as forças Yin e a força Yang, aí ocorre um desequilíbrio no corpo da pessoa, causando, primeiramente, uma deficiência energética e depois vai causando outros fatores, como deficiência fisiológica e deficiência também orgânica. Entendi. E agora nos diga também quais os tipos de acupuntura. Então, existem várias técnicas da medicina tradicional chinesa. As técnicas que existem a acupuntura, agulhamento, a tradicional, que é a que utiliza agulha. Existe a auriculoterapia, que é o que utiliza semente, esferas, cristais. É utilizado estimulando pontos específicos da orelha. Existe também a auriculopuntura. A auriculopuntura é utilizada agulhas, mas na região também da orelha, estimulando os pontos específicos. E mesmo os pontos específicos utilizados pelas sementes, esferas, é o mesmo ponto utilizado também utilizando a agulha, estimulando pontos específicos. Existe também a ventosoterapia, que é a utilização de ventosas em regiões específicas também para fazer o tratamento específico de alguma deficiência energética. E existem diversas outras técnicas utilizadas na medicina tradicional chinesa. Entendi, obrigada. Fala, Diego. Como é feito o diagnóstico da acupuntura? Então, o diagnóstico da acupuntura é feito primeiramente através da anamnese. Na primeira consulta com o paciente ele vai contar tudo o que ele sente, porque a acupuntura ela não trata somente os sintomas do paciente. Então, na medicina oriental, a gente trata justamente a causa da doença, porque não adianta você tratar somente o que a pessoa está sentindo naquele momento e você não descobrir qual é a causa daquela doença. Então, através de perguntas, a gente vai descobrir especificamente, exatamente o que a pessoa tem. E através disso a gente descobre qual é a deficiência energética, a deficiência fisiológica e orgânica também que aquela pessoa tem. Pedimos também para o paciente trazer os exames que ela fez anteriormente para ser analisado e através disso começamos o tratamento. Então, além da anamnese, é feito também algumas verificações. Por exemplo, é verificado o pulso do paciente, que o pulso do paciente também ele fala muito sobre ele. E diferente da medicina ocidental, que é a nossa medicina, a medicina oriental ela não utiliza apenas 2 dedos para verificar o pulso, ela utiliza 3 dedos na verificação do pulso. Através da utilização disso, a gente consegue ver exatamente qual órgão é que está com deficiência. E utilizamos também o mapa também da língua, que é o mapa de diagnóstico da língua. Porque através a depender do tipo de formato da sua língua, se sua língua ela tem rachadura, se sua língua tem marca de língua, a cor da saburra da sua língua, isso também pode dizer muito a respeito do paciente. Se o paciente ele tiver, por exemplo, uma língua com saburra amarela, a gente sabe qual é o tipo de deficiência ali que ela tem. Então, através disso, a gente consegue fazer um diagnóstico mais preciso. Entendi. E como é que a gente sabe qual ponto da orelha liga cada região do corpo? Então, para sabermos isso, na verdade, existem diversos testes que foram feitos.
Não foi do nada, não, a pessoa chegou e determinou todos os pontos da orelha que tratava a parte específica do corpo. Existiram diversos testes anteriormente feitos, e aí foi descoberto os locais específicos, os pontos específicos que tratava cada região do corpo. Hoje em dia, quando vamos fazer o tratamento do paciente, utilizamos muito o chamado mapa auricular, que é esse mapa daqui. Esse mapa que você pode ver é o mapa auricular. Através do mapa auricular, ele já tem os pontos específicos que já foram localizados um dia, e esses pontos específicos eles tratam essa região específica do corpo. E o bom da auriculoterapia é porque ele trata regiões específicas mesmo, ele trata órgãos específicos. Diferente muito da acupuntura, que utiliza agulha, porque ele trata mais daquela deficiência energética, ele trata mais um fator geral. A auriculoterapia, ele trata mais um fator individual. Entendi, então agora vamos para a prática, né? Eu agora vou fazer uma demonstração prática de como é a acupuntura agulhamento, utilizando a agulha. O ponto que eu vou utilizar em você é o ponto chamado de IG4. Esse ponto de IG4 ele fica localizado na região da mão, entre o indicador e o polegar. E esse ponto ele é recomendado para remover vento exterior, é um ponto de analgesia, ele também tonifica o Qi. O Qi é a energia do corpo, ele tem essa tonificação, esse efeito de tonificar o Qi. E ele também é um excelente ponto para dor de cabeça. Se você tem uma dor de cabeça, você pode utilizar tranquilamente esse ponto. Eu tenho todos os dias, quase todos os dias, né? Porque todos os dias não é tão normal, mas enfim, muitas vezes. Então, esse ponto é muito bom para isso. Então, o que vamos utilizar é a agulha. Que essa agulha, geralmente não utilizamos luva para fazer acupuntura, agulhamento. Por conta de vai ocorrer uma troca de energia entre eu e a paciente. Então, é utilizado realmente com a mão, sem a luva. É utilizado o mandril para colocar a agulha. Eu sou um pouco medrosa para agulha. Então, é localizado o ponto específico que eu estou procurando, ele fica nessa região. Então, no momento é pedido para a paciente respirar fundo antes de colocar. Oh, misericórdia! Então, respire fundo. Pera, é pra eu estar respirando fundo enquanto você coloca ainda? Não, quando eu falar respire fundo, você respira. Respire fundo. Então, a agulha é colocada e é procurada então a sensação de chamado de teti. O teti, ela pode sentir uma vibração, ela pode sentir um formigamento, uma pontada. Alguma sensação, quando for encontrado o ponto, ela vai sentir. Essa sensação é chamada de teti. Ai, agora eu comecei a sentir. Tá O que você sentiu? É umas pontadinhas. Então, ela sentiu e você observa que quando o ponto ele é localizado, a agulha ela fica exatamente reta. Se o ponto ele não tivesse sido localizado corretamente, a agulha ela cairia, ela ficaria inclinada e a agulha então ela está reta. Quer dizer então que foi localizado exatamente o ponto. Então, esse ponto aqui é um ponto de tonificação, então não é um ponto que se deixa muito tempo. O ponto que se deixa um tempo maior na paciente é quando é um ponto de sedação. Quando é para sedar, se deixa um tempo maior. Quando é um ponto de tonificação, é somente introduzida a agulha, deixa um pequeno período de tempo, faz a manipulação da agulha e ela retira. Então eu vou fazer exatamente isso. Pronto. Então, o próximo ponto que eu vou utilizar agora para demonstrar é o ponto chamado de Itang. Ele é um ponto extra, não é um ponto daqueles que já é bem localizado, um ponto que fica no meio do meridiano de energia, mas é um ponto extra e um ponto muito bom para acalmar a mente. Acalmar a mente, né? Isso. Ele fica entre as duas sobrancelhas e é um ponto que não tem risco nenhum de atingir a região do olho. Respire fundo. Então, é esperado sentir também a mesma sensação. Então, eu vou fazer agora a demonstração da auriculoterapia, que é utilizando somente a semente específica que eu estou utilizando nesse procedimento, é a semente de mostarda. Então, a primeira coisa que temos que saber do paciente é o que ele sente, quais os sintomas, quais são as suas principais queixas. Então, qual é a sua principal queixa? O que é que você sente no momento? Dor de cabeça, muito cansaço devido à rotina. E assim,
Tem para controlar fatores emocionais, Ótimo. psicológicos. Pronto, pode colocar isso também. Pronto, então. O primeiro ponto que eu vou utilizar nela é o chamado de Shime. Esse ponto é muito importante, que ele ajuda a potencializar os demais pontos. Ele é um ponto de ligação. Então, é pressionado essa semente na orelha da paciente para estimular o ponto específico. E estimula bastante. Geralmente, na primeira sessão, os pacientes se queixam que incomoda um pouco mais, mas o paciente continuando o tratamento, isso vai ser reduzido. O próximo ponto que eu vou utilizar é Yang do fígado 1 e 2. Esse ponto é muito bom para a dor de cabeça que a paciente formou. Um próximo ponto que eu vou utilizar é o ponto de cefaleia, que também para ajudar na dor de cabeça da paciente. Ele fica localizado na parte de trás da orelha. E da mesma forma também tem que ser estimulado esse ponto. Outro ponto também muito importante é o ponto da ansiedade, que também vai ser utilizado na paciente. E mais uma pergunta, você sente alguma dor agora no momento? Em Não. algum dos lugares que você falou? Nenhuma. Pronto, então somente para o tratamento dela, somente esses pontos.